Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, o versículo de número 1, onde está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre como devemos orar. O texto traz-nos o relato em forma de parábola, que é o ensino mais clássico de Jesus, que era através do termo de comparação sobre um assunto do conhecimento de todos, de onde Jesus fazia a ligação para o ensinamento de lições espirituais e necessárias ao desenvolvimento da comunhão espiritual com Deus. Diz-nos o texto que li que Jesus contou-lhes também uma parábola. E esta parábola tinha o caráter de ensinar qual deve ser ou como deve ser a oração, ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para aclarar o sentido deste ensinamento que Jesus estava transmitindo naquele dia para os seus discípulos e aqueles que estavam à sua volta, Jesus contou então uma parábola. E a parábola que Jesus contou envolvia 3 pessoas. Envolvia uma viúva, envolvia um adversário e envolvia um juiz. Mas o que tem a ver uma viúva, um adversário e um juiz com relação à oração? Nós vamos observar dentro desse texto que tem tudo a ver. Nada do que Jesus ensinou é sem sentido, é fora de contexto. Tudo o que Jesus fez estava em perfeita harmonia e a lição ensinada, ela estava plenamente inserida nestas 3 pessoas, no comportamento de cada uma delas. Bem, nós começamos a ver aqui Jesus dizendo que havia numa cidade um certo juiz. Juiz é alguém, é uma autoridade de confiança que se estabelecia em determinada cidade. Juiz tem a função de ouvir os relatos, as pendências, as solicitações de cada pessoa e fazer um bom juízo, e julgar e dar o veredito a cada um como se deve proceder. Mas aqui um ponto a observar. A palavra de Deus diz que este juiz que havia naquela cidade, ele não temia a Deus e não respeitava o homem. Então era um juiz que estava ocupando um lugar que não lhe era próprio. No entanto, ele teve ali o seu momento, a sua vivência naquele lugar. Portanto, era alguém que não temia Deus e não respeitava o homem. Portanto, as pessoas não tinham muita fé neste juiz de que ele fosse resolver as coisas de maneira justa. Por não temer a Deus, por não respeitar aos homens, dá-nos a entender que este juiz não agia com base na justiça. Mas houve momentos em que observamos que ele foi conduzido pelo Senhor a praticar a justiça para um caso no qual Deus estava atuando. E diz que havia também naquela cidade uma certa viúva. Viúva, como todos sabemos, na maioria dos casos, com poucas exceções, são mulheres que o marido partiu, o marido morreu e elas ficaram
e, na maioria das vezes, sem nenhum recurso. São mulheres sofridas, que vivem debaixo de situações em que elas dependem de tudo e de todos. E como se não bastasse, esta viúva, ela ia ter com o juiz todos os dias. Ela sempre ia ter com o juiz dizendo: faze-me justiça. Ela não queria nada além da justiça. Ela queria somente que lhe fosse feito justiça na sua causa, onde ela entendia que estava sendo perturbada e ameaçada. E quem poderia resolver na terra era aquele juiz. Ela ia ter com ele. E o assunto dela é que ela tinha um adversário. Havia uma pessoa que tinha se tornado seu adversário, e como adversário estava querendo tirar proveito de alguma coisa que pertencia àquela viúva. Então ela diz-nos a parábola: havia também na mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Qual foi a reação daquele juiz? Então diz-nos a parábola que por algum tempo ele não quis resolver. Bem, se ele não temia Deus, se ele não respeitava os homens, ele não tinha nenhuma vontade de resolver as questões que chegavam para ele. Então diz que ele por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, ele caiu em si e deu o veredito de quem realmente ele era. Mas, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, ela vai com frequência àquele juiz, pedindo a ele que faça justiça no seu caso. Todavia, como essa justiça me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. O caso dele não era simplesmente fazer justiça para ver aquela causa resolvida e aquela mulher viver em segurança dentro do veredito daquele juiz. Mas ele ia resolver o problema dela para que ficasse livre daquela mulher e ela não fosse todas as vezes lhe importunar com a sua causa. E Jesus, então, começa a trazer aqui a lição dizendo o seguinte: ouviu o que diz o injusto juiz? O que dizia o injusto juiz? Não tema Deus, não respeito aos homens, mas vou fazer justiça para não ser molestado por ela. Então Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ora, se um juiz injusto, que não temia Deus, que não respeitava os homens, fez justiça, que dirá Deus, que é justo na sua essência, não fará justiça aos escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Bem, esta parábola para ensinar o valor e como deve ser a oração, como devemos orar. Jesus, já na primeira frase, disse: orar sempre e nunca desfalecer. Agora, a oração que fazemos a Deus não deve ser uma oração vazia, sem sentido, sem objetivo. Esta viúva tinha uma causa, tinha um objetivo, ela sabia com que finalidade estava pedindo aquele juiz para lhe fazer justiça. Ela tinha um adversário, ela tinha uma causa e ela precisava ver esta causa resolvida. Nós, quando nos achegarmos a Deus, nós precisamos saber a quem nós estamos nos achegando, que no caso é o Deus a quem servimos, que ele é justo, que ele é maravilhoso, que ele é misericordioso, que ele é um Deus de amor e que ele exerce a sua graça em favor daqueles que se achegam a ele com as suas necessidades. Aquela viúva tinha uma causa, ela sabia qual era o problema dela,
o que é que ela estava precisando e contra quem ela estava pedindo justiça. Era contra um adversário que tinha se levantado e estava procurando oprimi-la, pressioná-la, ou seja, tirar dela algo que lhe era útil e necessário. E foi preciso que ela fosse ao juiz. Nós temos o nosso Deus, que ele é o juiz justo, que julga retamente todas as coisas. E nós encontramos Jesus falando que nós devemos orar sempre, ou seja, nunca devemos nos descuidar e deixar de orar. A nossa oração a Deus, ela deve ser contínua e nunca ceder espaço ao desânimo, desfalecer. Quantas vezes não sabemos que aquela viúva foi diante daquele juiz, mas em muitas ocasiões ela foi e não teve resposta. Voltou para casa desolada, triste, com seu problema, sem saber o que fazer. Mas passava o tempo, ela voltava lá novamente, pedindo por justiça. Então, o Senhor Jesus diz que Deus não é como o injusto juiz. Deus, ele é justo e ele é aquele que faz justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam de dia e de noite. Com base nesse texto, como devemos orar? Primeiro, nós devemos saber a quem nós estamos orando. Nós oramos dentro do princípio estabelecido na palavra de Deus. A nossa oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Oramos a Deus. Nós encontramos aqui Jesus dizendo que tudo quanto nós pedirmos ao Pai, ele nos concede. Então, em primeiro lugar, precisamos saber a quem devemos orar. Devemos orar a Deus, nos aproximar dele, chegar a ele. Agora, como é que vamos nos chegar à presença de Deus? O próprio Jesus nos ensinou que tudo quanto nós pedirmos ao Pai em seu nome, ele nos concede. Então, nós devemos ir à oração a Deus em nome de Jesus, através dos méritos da obra redentora de Jesus, que propicia-nos a oportunidade de chegarmos adiante de Deus e chegarmos em nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. É o nome a quem Deus ouve. É o nome através de quem Deus opera, através do nome de Jesus Cristo. Em várias oportunidades, Jesus disse: até agora não pedistes nada em meu nome ao Pai. Pedi e recebereis. Então, o primeiro ponto que temos aqui é nos dirigir a Deus em oração. Orar ao Pai nosso, ao Pai do céu, ao nosso Deus. E fazê-lo, em segundo lugar, em nome de Jesus. Orando em nome de Jesus. Toda oração que é feita ao Pai em nome de Jesus, esta oração, ela encontra o seu caminho certo e toca o coração de Deus e temos dele a resposta. Agora, encontramos também outro princípio na palavra de Deus, que nós devemos orar a Deus, o Pai, orar em nome de Jesus e orar no poder do Espírito Santo. Significa dizer que nós devemos permitir que o Espírito Santo nos inspire no momento da oração, para que a nossa oração não seja apenas de palavras vazias e repetitivas diante de Deus, que não têm objetivos estabelecidos. Mas quando nós permitirmos que o Espírito Santo nos inspire, que o próprio apóstolo Paulo deixou escrito em Romanos, que o mesmo Espírito,
intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo, que nos foi dado como Paráclito, aquele que é chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele foi nos dado, habita em nós, mora conosco, no sentido de nos ajudar. Como não sabemos orar como convém, ele intercede a nosso favor. E a intercessão que é feita pelo Espírito Santo através da oração é de maneira com gemidos inexprimíveis. Então, veja quantos recursos que não falham. Orar ao Pai, orar em nome de Jesus, orar no poder do Espírito Santo. Quando há esta ligação na nossa vida, certamente a nossa oração, ela será uma oração proveitosa, uma oração que funciona, uma oração que alcança resultados diante de Deus e que vamos a Ele com uma necessidade e retornamos com uma solução da parte de Deus, porque nós lemos aqui que Deus fará justiça àqueles que lhe clamam dia e noite. Então já sabemos o princípio da oração. Orar ao Pai, orar em nome de Jesus, orar no poder do Espírito Santo e orar fundamentado na palavra de Deus. O quarto princípio é que a nossa oração, ela deve estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nós vamos encontrá-la declarada na Escritura Sagrada. Então, quando oramos ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus, a sua vontade revelada, expressa e escrita, então a nossa oração tornar-se-á invencível. Não ficará uma oração sem resposta, mas ela terá resposta e o poder de Deus manifestar-se-á na nossa vida através da oração feita dentro destes princípios. Muito bem, já sabemos como devemos orar. Agora, em que condição devemos orar? Nós devemos orar com fé, orar crendo, orar confiando, porque se não houver fé, não tem a expectativa de receber a resposta, porque a própria Escritura nos afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é também um fundamento pelo qual devemos orar. Toda nossa oração deve ser feita em fé, deve ser feita com fé. Orar com fé, orar crendo, orar acreditando, orar na expectativa de que a resposta virá no momento da oração. Então, orar crendo, orar confiando. Mas, em quinto lugar, nós encontramos também o princípio estabelecido aqui por Jesus: orar sempre. Quer dizer, nunca deixar de orar. A nossa vida deve ser regada com oração, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todos os momentos, em todas as horas, minutos e segundos da nossa vida, nós devemos viver em constante oração diante da presença do Senhor. Esta oração, feita com fé e de maneira contínua, orar sempre,
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deixou registrado: orai sem cessar, orar em todo o tempo, orar com fé, orar de maneira contínua, sem interrupção. Não é orar somente quando aparece o problema, não é orar somente quando bate a enfermidade, não é orar somente quando bate a necessidade. Não. Jesus ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Ah, mas já orei e a resposta não chegou, eu já não tenho mais expectativa, não. É para continuar orando continuamente, orando sem cessar, orando crendo na expectativa de que da parte de Deus virá para nós uma resposta favorável. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações e respondê-las para a glória do seu santo e bendito nome. E, em sexto lugar, nós devemos orar de maneira unânime. Orar de maneira unânime é orar dentro do mesmo propósito, orar dentro do mesmo espírito, na mesma direção. Orar de maneira unânime é quando nós estamos no momento de oração coletiva, junto a outras pessoas. Nós devemos orar em unanimidade, todos focados para o mesmo pedido e a necessidade diante do Senhor. Orar de maneira unânime significa também orar dentro do princípio da concordância. O princípio da concordância, ele é poderosíssimo. E a própria palavra de Deus, no ensinamento de Jesus, Jesus disse: se dois de vós concordarem sobre a terra acerca de qualquer coisa e fizer o pedido a Deus, este pedido receberá de Deus a resposta. Diz, e nada lhe será impossível. Então, há necessidade de orar-se dentro do princípio da concordância. Quando oramos na concordância, nós oramos certos de que estamos orando, aliados dentro dos princípios que a palavra de Deus estabelecem para a nossa vida. Então, esta oração que fizermos dentro destes princípios da palavra de Deus é uma oração que funciona, é uma oração poderosa, é uma oração eficaz, é uma oração eficiente, a semelhança de Elias, que diz que ele orou a Deus e Deus lhe respondeu, e ficou registrado: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esta oração, esta maneira de orar a Deus está acessível a mim, a você, a cada um de nós, nos dias em que estamos vivendo a mesma oração, ou no teor de princípios que Abraão, que Isaac, que Jacó, que Moisés, que Josué, que Elias, que Eliseu, que Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías e tantos outros homens de Deus fizeram, a oração que Jesus fez. Jesus vivia em constante oração, Jesus passava a noite nos montes orando, os apóstolos viveram em permanente oração e através da oração eles obtiveram de Deus respostas, direção, suprimento e segurança para a sua vida. Quando Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Deus, em resposta de oração, enviou a libertação. Quando os irmãos estavam orando no cenáculo e raiou o dia de Pentecoste, em resposta da oração, veio o poder do Espírito Santo. Oração é necessária em todos os momentos. Por isso, o teor do ensino de Jesus é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, quando olhamos e observamos os princípios estabelecidos
e seguimos por eles, certamente a nossa oração, ela será de uma utilidade incrível e poderosa. Haverá resultados, haverá manifestação de Deus, a solução virá, o inimigo não prevalecerá contra a nossa vida, o adversário será vencido e desbaratado, porque há um Deus que age com justiça em favor daqueles que lhe clamam de dia e de noite. Um Deus que está sempre pronto a ouvir as nossas orações e prover para elas respostas, milagre, cura, solução e tantas outras coisas que são próprias da resposta de Deus para as orações que lhe são feitas. Então Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, como deve ser ou como devemos orar? Nós devemos orar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E nós encontramos aqui 7 princípios estabelecidos na palavra de Deus que nós não devemos nos descuidar deles no momento em que nos aproximarmos diante de Deus em oração, a fim de que a oração que fizemos ao Senhor, ela traga-nos a segurança, a satisfação, o gozo e a alegria de termos a oração ouvida pelo Senhor e respondida por Ele. O exemplo de Daniel é muito claro. Daniel se colocou diante de Deus em oração. A partir do momento em que Deus ouviu a oração de Daniel, ele enviou a resposta. Houve guerra nas regiões celestiais, porém, o Senhor Deus desbaratou aquele inimigo e mandou o anjo com a resposta a Daniel. E as primeiras palavras que chegaram a Daniel foi: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar a Deus e a entender, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, a oração de Daniel estava de acordo com o propósito de Deus e chegou à presença do Senhor desde o primeiro momento em que ele se postou em oração a Deus e a resposta já lhe foi encaminhada. Houve adversários no caminho, mas o Senhor Deus venceu-os, destruiu-os e deu a Daniel a resposta que ele precisava. Desta mesma forma, Deus age em meu favor, Deus age em teu favor, Deus age a nosso favor. Portanto, recorramos a Deus em oração, no dever de orar sempre e nunca desfalecer, observando os princípios da palavra de Deus. O primeiro princípio, nós devemos orar ao Pai. Toda nossa oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. É Ele que vai ouvir e responder às nossas orações. Então, o primeiro princípio é orar ao Pai. O segundo princípio é orar a Deus em nome de Jesus, o Filho. O próprio Jesus nos ensinou que devemos orar em seu nome, porque em seu nome o Pai ouve e o Pai responde. O terceiro princípio, nós devemos orar no poder do Espírito Santo, para receber dele a inspiração, as palavras necessárias com as quais devemos fazer a nossa oração a Deus, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. O quarto princípio, nós devemos orar ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, fundamentado no ensino da Escritura Sagrada. Nós devemos orar de acordo com a palavra de Deus, porque na palavra está declarado a vontade de Deus. Então, este quarto princípio é orar
de acordo com a Escritura Sagrada. O quinto princípio, nós devemos orar com fé, orar crendo. Orar sem fé é sinal de que a oração não terá resposta. Toda oração ao Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo e de acordo com a Escritura, deve ser feita em fé, crendo, acreditando na expectativa da resposta de Deus o Pai. Em quinto lugar, nós precisamos observar que devemos fazer a oração continuamente, orar em todo tempo, orar sem cessar, orar sempre, nunca deixar de orar. Então, este quinto princípio, orar sempre e nunca desfalecer. E o sexto princípio, orar de maneira unânime, quando em conjunto com outras pessoas, de maneira coletiva, orar unanimemente, orar todos no sentido do propósito, do pedido específico, orar diante de Deus. Todas as nossas orações a Deus, elas devem ser específicas, não devem ser orações genéricas, mas devem ser orações que tenham um alvo, um objetivo, uma necessidade, um pedido diante do Senhor. E o sétimo princípio é orar através da concordância. A concordância é um princípio estabelecido por Deus. E diz-nos a Escritura que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, nada lhe será impossível. Então, listamos aí 7 princípios de como devemos orar. Primeiro, orar a Deus o Pai. Segundo, orar em nome de Jesus. Terceiro, orar no poder do Espírito Santo. Quarto, orar de acordo com a palavra de Deus. Quinto, orar com fé. Sexto, orar continuamente. E sétimo, orar na concordância. Orar de maneira concorde. Isto vai fazer com que a oração chegue a Deus e obtenha dele a resposta, porque a promessa está garantida. E Deus fará justiça aos seus filhos que clamam a ele de dia e de noite. Portanto, aqui aprendemos como devemos orar. Pratiquemos a oração dentro destes princípios e as nossas orações serão ricas, produtivas e terão resultados que serão eficientes para o bem da nossa vida e de outros e nos colocará em sintonia e uma comunhão mais firme e profunda com o Deus a quem amamos, adoramos e servimos. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.